Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. E hoje eu vim comentar com vocês aqui alguns mitos aí em relação ao aprendizado do inglês. Então é coisa que a gente sabe que é mito, você olha, você bate o olho e fala, não é verdade isso aqui, né? Não é possível. Então nós vamos comentar um pouquinho aí dessas coisas que surgem, até porque é coisa que precisa ser desmistificada para algumas pessoas, porque tem gente que de fato acredita. A gente que tá no meio aí do inglês, que já estuda há algum tempo, a gente sabe que isso não é verdade. Mas tem algumas pessoas que elas chegam pra gente com essa crença e tem algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês que eu já ouvi e eu fiquei, gente, mas não é possível. Então, vou comentar aí um pouquinho com vocês e vocês me contem aqui os mitos que vocês já ouviram a respeito do aprendizado do inglês e contem as verdades também, porque é bom a gente trazer tanto o que é mito quanto o que é real. Então, vamos pro nosso vídeo. Então, pessoal, o primeiro mito que eu falo pra vocês aí, na verdade é uma coisa que eu vejo por dois ângulos, que é a questão do precisa ter dom. Eu não acho que precisa ter dom, e quando eu escuto isso, porque eu sei que muita gente acredita, e tem gente que já me falou, mas você tem dom, então por isso você aprendeu. Gente, eu morro de raiva, porque eu tô há 3 anos estudando inglês, e aí eu aprendi com tanto esforço pra alguém chegar pra mim e falar, mas porque você tem dom. Se eu tivesse dom, eu já nascia falando, né? Não, mas não, eu estudei, eu pratiquei, e aí a pessoa chega pra mim e fala isso. Então, quem de fato não tá nesse meio, não estuda, não tem interesse de fato em estudar, às vezes acredita sim nisso aqui, que é dom, que vê a pessoa falando ali, é uma língua diferente, então tem que ter jeito, tem gente que acredita nisso. E aí a segunda forma que eu enxergo isso é quando alguém fala, mas tem que ter dom, como forma de se eximir de aprender inglês. Então, tem que ter dom, eu não tenho, então eu não vou aprender. Então tem gente que mesmo tendo aquela vontadezinha ali, não é o suficiente para despertar essa disciplina, para a pessoa criar uma rotina e ir aprender. Em alguns casos a gente vê isso sendo usado como desculpa mesmo. E aí, né, gente, depois da pessoa não querer, não tem o que fazer, mas de fato a questão do dom eu não acredito também. Eu acredito que é mito mesmo, porque a gente passa aí anos e anos estudando. Claro que tem gente que vai passar anos e anos estudando e não aprender, mas provavelmente tem alguma coisa errada na metodologia. Então tem que olhar todas essas questões aí, porque eu confio sim que se você estudar, se você se dedicar, você vai aprender. A não ser ali aqueles casos que a pessoa tem algum déficit de aprendizagem, e mesmo nesses casos ainda tem pessoas que conseguem se superar e aprender também. E agora, pessoal, o segundo mito que eu vou comentar aqui com vocês é a questão do só vai ficar fluente, só vai aprender inglês quem morar fora do país, quem morar em um país que tenha falantes nativos da língua inglesa. Mas a gente sabe que isso não é verdade e foi algo que eu fui desmistificando conforme eu ia estudando, porque eu sei que se eu tivesse esperando por isso até hoje, eu não falaria inglês. Então eu fui estudando e fui vendo que isso não é verdade através de alguns exemplos na internet de pessoas que moram no Brasil, que nunca saíram no Brasil e mesmo assim aprenderam, e foi nisso que eu me apeguei, porque antes, quando eu acreditava nisso, eu ficava me perguntando, quando eu finalmente vou ter a oportunidade de sair do país para então aprender inglês? E se eu estivesse apegada a isso até hoje eu não saberia inglês, eu não conseguiria falar inglês, porque até hoje eu não tive essa oportunidade, nunca saí da minha região, nunca saí do Sudeste. Então, pessoal, não se apeguem a isso, porque eu sou a prova viva de que isso é mito mesmo. E a gente sabe que pessoas que moram fora, que têm contato, que estão ali no país falante nativo dessa língua, talvez vão ter um desenvolvimento melhor, porque o contato é maior, tem a oportunidade de ter mais contato ali com pessoas que falam aquela língua, mas nada impede nós, que estamos fora desses países que falam inglês, de aprendermos também e de termos um bom inglês, inclusive. E agora tem esse aqui que eu já ouvi muita gente falar, inclusive em escolas, em cursos, que tem que aprender gramática primeiro. Então primeiro você tem que entender algumas regras gramaticais para depois você estudar ali um texto com áudio, ou ouvir um áudio, ou ter contato com o inglês aí da vida real. E eu não acredito nisso. Não acredito também que a gramática seja dispensável. Claro que você precisa saber ali uma quantidade aceitável de gramática para ir
caminhando aí para ir evoluindo o seu inglês, mas não acredito que seja a primeira coisa que você tem que fazer no inglês. E aqui também vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, já tentei vários métodos aí que começam a ensinar por gramática e com eles eu não me adaptei, então eu fui por um método que não começa necessariamente com a gramática. Mas tem gente que prefere começar pela gramática e tudo certo. Comece pela gramática e é isso. Mas não é obrigatório, não é nada assim que vai impedir o seu aprendizado no futuro se você não começar pela gramática, então tá tudo certo. Começa por ela, começa sem ela, não faz diferença, você vai chegar ao mesmo resultado ali, você vai evoluir da mesma forma. E agora um mito que eu tenho alguns questionamentos a respeito é: depois de velho você não consegue aprender inglês. Porque eu me pergunto, o que seria velho nesse caso? Porque eu já vi muita gente depois dos seus 50, 60 anos aprendendo e aprendendo muito bem e assim, não interfere em nada a forma como a pessoa aprende, porque ela chega ali no mesmo resultado. E eu já vi muita gente da minha idade falando: ah, mas eu já tô velho, eu não vou conseguir aprender. Então eu fico me perguntando, o que seria velho nesse caso aqui? Porque esse é um mito que de fato eu não acredito, porque, como eu já falei pra vocês, já vi relatos aí de pessoas mais velhas, e eu mesma, eu não comecei a aprender inglês quando eu era criança, eu não comecei a aprender inglês quando eu era adolescente, eu comecei depois de adulta, eu comecei a aprender inglês depois dos meus 25 anos e deu tudo muito certo. E por isso eu volto naqueles questionamentos. O que seria velho nesse caso? Porque tanto em um caso quanto o outro, a gente vê que é possível aprender. Pode ser que se você é criança, se você começou a aprender ali os 2 idiomas ao mesmo tempo, você tenha um desempenho melhor, você aprenda mais rápido, mas nada impede de pessoas que não começaram quando crianças ou adolescentes aprenderem também. E agora, para encerrar, uma coisa que eu acreditei e só fui parando de acreditar conforme eu estudava, que é a questão do inglês ser muito difícil. E na verdade, conforme a gente vai estudando, a gente percebe que o inglês é uma língua muito simples. E depois que você pega os padrões ali, você vai entendendo cada coisa. Ah, vamos dar um exemplo aqui. Eu entendi como é que usa os verbos auxiliares. Fica muito simples essa parte pra mim. O que antes parecia um bicho de 7 cabeças na hora que eu vejo sendo usado ali na vida real, depois quando eu desmistifico isso, quando eu vou lá, eu entendo como é que se usa cada coisinha ali, fica muito mais simples. Então, eu, por exemplo, eu falo pra vocês, se eu tivesse nascido em um país que não fala português e eu tivesse que aprender o português, gente, eu não sei o que eu faria da minha vida, porque eu acho o português muito difícil e acho o português muito mais difícil que o inglês. Então eu acho assim que essas pessoas que aprenderam português depois e falam, tem uma primeira língua e aprenderam português depois, que elas são muito guerreiras, porque de fato o nosso português é uma língua muito complicada. Eu sei que essa questão aí de grau de dificuldade varia de pessoa para pessoa, mas eu vejo muita gente falar a mesma coisa, que o português é uma língua muito difícil de se aprender assim do zero, enquanto que o inglês eu acredito ser muito mais simples do que o português, se você pega ali e vai comparar, principalmente na hora que você tá ali aprendendo, que você compara as duas línguas e você vê que uma é mais simples que a outra, sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que muitos mitos aqui vocês já ouviram falar, já viram aí na internet. Então, eu só quis trazer o vídeo aqui pra gente comentar um pouquinho a respeito deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.